Glória a Deus. Amém. Pega aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Pode dar glória, irmão, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o verso 21. Se você não tem Bíblia, dá uma olhada do irmão, empresta um pouquinho a sua Bíblia para ele dar uma lida junto com você. Amém? Eu sei que hoje, se não tem, vamos dizer assim, em folhas, tem no celular, baixou. Amém? Mas se você está sem nada aí, dá uma encostada no irmão. Amém? Para a gente poder ler a palavra juntos. Então vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode sentar, irmãos. Amém. Eu, estudando essa palavra nessa tarde, eu coloquei um tema, dizendo assim: a fé de um vencedor. Repete comigo, fala assim: a fé de um vencedor. Não, tá fraco, fala fé de um vencedor. Eu vi aqui o pastor Juliano ministrar sobre oferta. E, amado, a nossa vida cristã, ela é permeada pela fé. Você não viu Jesus, você creu em Jesus, e pela fé você tem andado nos caminhos do Senhor. Então a fé, ela é uma ferramenta na nossa vida. Eu posso dizer que, se não for uma das mais importantes, porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um texto que a gente acabou de ler, que no final dessa história, né, de todo esse ocorrido, Jesus então diz a essa mulher: grande é a tua fé. Mediante o ocorrido, mediante o que aconteceu, mediante o que essa mulher manifestou perante Jesus, ele entendeu, e Jesus mostrou para ela que ela tinha alcançado aquela bênção, que ela tinha alcançado o seu pedido, porque a fé dela era grande. Então nós temos que também entender isso, que pela palavra de Deus, nós não vamos sair desse culto abençoados se nós não manifestarmos a nossa fé. Se eu estou sentado aí, se você está sentado aí nessa cadeira, e você não manifestar a sua fé, você não vai acionar o milagre, você não vai acionar os céus, aleluia, de Deus sobre a tua vida, porque nós vivemos pela fé, aleluia. As coisas de Deus são sobrenaturais, nós não vemos, mas nós cremos, aleluia. É assim que nós temos que entender, porque se nós estamos nesse culto por uma tradição ou por um costume,
e eu não exercer a minha fé. Pastor, como eu exerço a minha fé? Eu acredito, eu tomo posse, eu saio daqui e vou colocar em prática aquilo que Deus falou comigo nessa noite. Porque se eu não tenho fé, então eu vou ouvir e simplesmente palavras. Mas quando eu tenho fé, eu saio daqui e coloco ela em prática. E quando eu começar a colocar ela em prática, aí vai vir um resultado de Deus sobre a minha vida. Então, essa mulher, ela tinha um grande problema. A filha dela era uma endemoniada. E ela fala assim, olha, miseravelmente. Ou seja, o demônio que possuía o corpo da filha dela era pesado. Era um demônio que machucava a filha dela. Era um demônio que perturbava a filha dela de tal forma que era uma coisa assustadora. E essa mulher, ela estava muito aflita, desesperada por aquilo. O que estava acontecendo com a sua filha. E ela desejava muito isso. Muito que a sua filha fosse livre desse mal. Que ela não sofresse mais aquelas atrocidades por aquele demônio. Que ela pudesse ser liberta daquilo. Amado, quando o problema bate à nossa porta, né? Eu digo porque eu sei que você já passou por problema. Em falar em relação a filhos, é algo que nos comove mais ainda. Quando toca em pessoas que nós amamos, é algo que nos tira do chão. Então, quando a dificuldade bate à nossa porta, seja qual a origem, uma enfermidade ou qualquer situação que venha nos tirar a paz, nós ficamos ansiosos e queremos logo resolver essa situação. Sim ou não? A gente quer logo encontrar um caminho para resolver esse problema, né? Ontem mesmo eu vi numa entrevista no programa do Gugu, aquele camarada que é um dos confeiteiros mais poderosos, mais ricos, e ele estava lá na casa dele nos Estados Unidos, e mostrando a casa do cara e tal. Ele fez um programa no SBT, negócio de confeiteiro lá de bolo. É um dos mais renomados. E uma coisa que, assim, por ele ser rico, eu não sei quem assistiu, a casa do camarada é fora de série, irmão, né? Ele tem um barco, um iate enorme, uma lancha, 5 carros, Audi, Ferrari. A casa do camarada é coisa de outro mundo. Mas da entrevista, o coração dele estava apertado, porque ele falou assim, uma da coisa que eu não pude vencer, e que uma coisa que me magoou muito, foi ver a morte da minha mãe. Não uma morte repentina, mas uma doença que veio sobre a vida da minha mãe, e uma doença incurável. E essa doença, ela foi tirando a vida da minha mãe aos poucos. Ele falou assim, o câncer ainda tem tratamento. O câncer, aí você vai lá, faz a quimio, faz a rádio, faz tem um caminho ainda que acha que pode dar a solução. Mas ele falou assim, mas a doença que minha mãe tinha era uma doença degenerativa. E ela ia morrendo, definhando aos poucos. Eu falei assim, eu vi parte da minha mãe morrendo a cada dia. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Porque é difícil nós passarmos por uma situação dessa. Então, quando eu digo que uma dificuldade bate à tua porta, à tua casa, nós ficamos ansiosos logo para querer resolver. E essa mulher cananeia, ela não via a hora de livrar a filha dela daquele mal. Não via a hora de ver a transformação da vida da filha dela. E ela então, ela se prontificou a fazer qualquer sacrifício, né? Ela se prontificou a fazer o que estava ao alcance dela. E nós temos que nos sacrificar também, querido. Por quê, pastor? Porque nós não podemos parar diante dos obstáculos. Entendeu? Você não pode parar diante das suas dificuldades. Não perca a sua fé diante disso. Você pode estar passando por um problema, você pode estar passando por uma dificuldade, pode ser grande ou pequena. Não ignore, não subestima essa situação. Você tem que seguir em frente, você tem que acreditar. Você não pode se conformar com o problema, você não pode se conformar com a dificuldade, achando que é assim mesmo, que é o mundo em que nós vivemos, a era em que nós vivemos, as coisas têm que ser assim mesmo. Não, você não pode aceitar. Você serve um Deus que é poderoso, que é o Deus da cura, da libertação, da restauração, da salvação, da prosperidade. O nosso Deus é o Deus todo poderoso.
Acredite no seu casamento. Acredite que tem jeito. Aleluia, em nome de Jesus. Talvez o seu esposo não está aqui. Aleluia, mas você tem que acreditar, você tem que confiar em Deus, você tem que lutar pelo teu casamento, você tem que lutar pela vida da tua esposa, do teu esposo, porque lá fora as pessoas dizem, não, deixa para lá, não, eu vou lutar, mas vou lutar com outras armas que Deus está me dando, não vou lutar como o mundo luta, medindo a mesma força, tendo as mesmas atitudes, não, eu vou lutar com outra forma, porque a forma de Deus é aonde vem a conquista. Glória a Deus. Então, querido, nós precisamos demonstrar essa grandeza, né? Diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade. Você já assistiu na televisão comercial de aparelhos de ginástica? Quem já viu isso? Aparelhos de fitness, sim ou não? É engraçado que sempre nos comerciais sempre tem um cara sarado e uma mulher sarada. Nunca tem um camarada, né, abastado. Agora, né, por que eles colocam essas pessoas para fazer a divulgação dos seus aparelhos? Um camarada, né, com a barriga de tanquinho, uma mulher toda magrinha, né? Por que eles fazem isso? Por que eles não colocam lá uma pessoa mais obesa, né, em cima de uma esteira andando assim, ó? Por que não põe? Né? Por quê? Porque eles querem vender uma imagem, eles querem vender o produto, né? Eles querem vender aquele aparelho. Então, quando a pessoa que está assistindo do outro lado e vê aquela pessoa enxuta, vê aquela pessoa sarada, então ela pensa assim, não, então eu vou ficar assim, então eu vou comprar essa esteira, eu vou comprar essa bicicleta, eu vou comprar esse aparelho, porque o marketing da coisa é fazer com que a pessoa, ela sinta o desejo daquilo, eu vou ficar daquele jeito. Só que tem uma coisa, a pessoa vai lá, como eu já vi muitas pessoas ir lá e comprar o aparelho, e comprar o que for necessário, e continua gorda. Ou seja, então não é simplesmente comprar o aparelho. Eu ouvi alguém falar aí, tem que usar, e usar muito, né, pastor Fábio? Não é verdade? Irmão, você pode dizer que você tem uma fé, mas se você não exercitar essa fé, a sua vida não muda, as coisas vão continuar no mesmo lugar. Você pode vir para a igreja, você pode participar de um culto, ser vencedor é um estilo de vida, você pode ser amigos dos irmãos da igreja, você pode ter conhecimento, mas se você não começar a usar a sua fé, as coisas não saem do lugar. Fala assim, eu preciso usar a minha fé. Então, amado, essa mulher, ela tinha uma grande fé, mas o problema em ter uma grande fé, muitas das vezes também, nós somos passados por um exame de Deus, nós somos testados. Quem já foi testado por Deus aqui? Levanta a mão, irmão. Quem já foi testado por Deus? Eu já fui várias vezes, irmão. Levanta o pé, irmão. Nós somos testados, nós somos provados por Deus. Aqui a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovada pelo fogo, redunde para o louvor e glória e honra das revelações de Jesus. Ou seja, nós somos provados. O Senhor está te provando. Você veio para a igreja, você aceitou a Jesus, e o Senhor está de olho em você. Ele vai te abençoar, porque o propósito de Deus é nos abençoar, mas Ele também prova a nossa fé, até onde nós amamos a Deus, até onde nós somos convertidos de verdade, até onde o batismo do arrependimento, o batismo que nós descemos as águas, tem valia na nossa vida, até quando o encontro com Deus que nós passamos é maravilhoso na nossa vida. Então o Senhor, Ele nos prova para nos dar a vitória, nós temos os nossos milagres, aleluia. Mas por que Ele faz isso, pastor? Para nos prejudicar? Não, para mostrar para nós, aleluia, que nós dependemos completamente de Deus, nós dependemos completamente do Senhor, como essa mulher, ela dependia completamente do Senhor,
Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor prova o justo e o ímpio. Então, querido, a nossa fé, ela passa por isso. Eu coloquei aqui 4 exigências de teste que essa mulher teve e ela venceu. Que eu vejo nos dias de hoje muitos crentes, até na nossa igreja, que deixaram de ter a bênção porque nessas provas de fé a pessoa ela desistiu, ela não suportou e ela entrou por um outro caminho. Em vez de sair do outro lado vencedor ou vencedora, a pessoa ela estagnou sua vida e aí reclama, questiona Deus, murmura, e não adianta sair da igreja, porque eu te digo uma coisa, o milagre não está simplesmente na igreja, o milagre está dentro de nós. Não adianta você não resolver o seu problema aqui e ir para outro lugar e não resolver lá também. Não estou dizendo que aquela igreja de lá é ruim, não estou dizendo isso porque eu não sou ninguém para julgar. Mas eu estou dizendo que o problema não está na igreja, o problema está em nós. O problema está dentro de nós. Como nós vamos resolver essa situação? Então, a primeira condição que eu coloquei aqui, a fé de um vencedor, é que a primeira coisa, a fé de um vencedor, ela resiste ao teste do problema. Ela resiste ao teste do problema. Fala assim, ela resiste ao teste do problema. Aqui no versículo 22, parte B, diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, a nossa bênção frequentemente está interligada às nossas adversidades. Querido, se você está passando por um problema, não reclama. Se você está passando por um problema, não entristeça o teu coração. Por quê, pastor? Porque para ter a vitória tem que ter um problema. Para ter a manifestação de Deus tem que ter um problema. Aleluia. Problema para nós é milagre. Problema para nós que serve a Deus é honra. Por quê, pastor? Porque eu vou ser honrado por Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Eu não vejo um problema como um final de linha. Eu não vejo um problema como a minha derrota. Eu não vejo um problema como a minha miséria. Não. Se há um problema, eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai entrar na minha causa, vai entrar na minha vida, e Ele vai me honrar, Ele vai me abençoar, porque o nome do Senhor será glorificado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não reclame, não murmure. Está com problema na sua casa, na sua família, no teu casamento, no seu trabalho, enfim, começa a dar glória a Deus. Começa a manifestar a sua fé diante do Senhor. Aleluia. Eu não sei que tipo de adversidade você está passando, querido. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando. Se é um desemprego, uma doença, uma enfermidade, uma desavença. Eu não sei o que você está passando. Talvez a sua dificuldade, como às vezes as pessoas chegam até nós e falam: pastor, eu não consigo mais ter a presença de Deus como eu tinha. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu quero te dizer, que essa mulher, ela não parou ali naquela situação. O teste daquele problema para ela não parou ela. Hoje às vezes a gente vê pessoas passando por prova, por dificuldade, né? O irmão chega na igreja: tá louco, eu estou fazendo a campanha e tá vendo, estou desempregado agora. Tipo assim, o problema é porque eu entrei na igreja, agora eu estou sofrendo. Não, agora é porque eu fui para uma célula e tá vendo, o meu casamento agora que virou mesmo de cabeça para baixo. E não sei o que, como se estivesse atribuindo a Deus essas tormentas, essas dificuldades. Aleluia. Você não consegue enxergar pelos olhos da fé e chegar para o outro lado. Aleluia. Que para o Senhor trabalhar na tua vida, Ele precisa manifestar algumas coisas. Aleluia. Em nome de Jesus, Ele precisa encaixar algumas coisas no lugar. Então, querido, você precisa resistir ao teste do problema. O problema não pode ser obstáculo na tua vida. O problema não pode te parar. Aleluia. Você tem que ter fé e continuar, porque a tua fé vai te salvar. Glória a Deus.
Segundo, a fé de um vencedor resiste ao teste da oração sem resposta. Essa aqui não é qualquer crente. Você precisa resistir quando Deus não te responde. Porque, amado, ouvir um não dói. E quando você vai a uma pessoa atrás de alguma coisa, aquela pessoa se cala para você, ainda mais com argumentações, dói mais ainda. Ela foi passada por esse teste e ela resistiu à oração sem resposta. Porque a Bíblia diz que ela chegou gritando, ela chegou desesperada, irmão. Ela não chegou assim: ô Jesus, eu estou com um problema aí, e o Senhor pode me ajudar? Não, era tamanho desespero que ela chegou gritando atrás de Jesus: minha filha está horrivelmente demoniada. E a palavra do Senhor diz, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Marcos, que Jesus não proferiu palavra alguma para ela, como que Jesus não tivesse nem a ouvido. Como que nós resistiríamos a isso? Amado, não sei se você já orou, eu já orei, e eu já passei por isso, de orar e nada acontecer, e orar, parece que a minha oração não sai do quarto, parece que a minha oração não sai dali do meu lado, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está me ouvindo, como Deus tivesse calado. E você vai caminhando os seus dias e nada, e aquele desespero vem: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Levanta uma pessoa para falar comigo. Aí Deus vem assim, lá baixai, e quando vai em você, vira para o lado, irmão. Aí Jesus tem misericórdia: o Senhor errou, eu estou aqui, Deus. Fala comigo, fala com qualquer coisa, Deus, mas fala para mim. E Deus não fala nada. Como que você resiste a isso? Essa mulher, amado, pelo problema que ela estava passando, ela nos deu uma lição de como nós conquistamos a nossa vitória. Tinha uma das frases que o pastor Fábio falava aqui no púlpito: nós temos que adorar a Deus ainda que Ele não nos abençoa. Isso aí ele já vem falando, que eu conheço ele há muitos anos. Aí saiu um louvor aí: se Deus é Deus, Ele é Deus. Se não é, se não faz, é Deus. E se também não quer, também é Deus. Acho que ouviu a frase dele, que fez um louvor em cima. Que ele, nossa, quando ele subia no púlpito aqui, que ele ia pregar, eu falei assim: irmão, nós temos que dar glória a Deus, mesmo que Ele não quer nos abençoar hoje. Eu falei: Jesus, será que é assim mesmo? Não, o Senhor tem que nos abençoar, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não é possível, não, mas essa é a realidade. Nós temos que adorar Ele, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Amado, ela saiu de uma terra estrangeira, ela saiu de longe para vir até Jesus. Ela já se esforçou demais, você já se esforçou demais para chegar até aqui, e você desistir. Você já andou muitos quilômetros, você já percorreu muita distância, você já dobrou muito o seu joelho, aleluia, para desistir. Não, você não vai desistir, aleluia, em nome de Jesus. Ainda que Deus não profere palavra para você, ainda que o Senhor te coloca num anonimato, ainda que você fica lá numa situação, aleluia, onde que parece que ninguém te vê, mas Ele está te vendo, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nenhuma palavra de encorajamento saiu dos lábios de Jesus. Como Jairo chegou até Jesus, né, para falar que a filha dele estava morrendo. Aí já chegou os funcionários dele e disseram: para, Jairo, para, não incomoda mais Jesus, para com aqui, sua filha já morreu, acabou de morrer, faleceu agora, ó. Deu o último suspiro, nós saímos de lá, viemos só dar notícia: morreu, acabou, deixa Jesus. Quando eles falaram Jesus, na hora, disse assim: Jairo, na hora, uma palavra de encorajamento e fé: Jairo, tenha fé, crê tão somente. Mas para essa mulher não teve essa palavra.
Nenhuma palavra de encorajamento saiu da boca de Jesus para essa mulher, querido. Não há nada mais angustiante do que orar e nos sentimos como se estivéssemos falando com o teto. Quando o silêncio do céu invade a nossa alma. Eu fico imaginando Jesus na cruz, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus virou as costas para o Filho. Naquele momento que Jesus estava morrendo na cruz, Jesus olhou para o alto, buscando força em Deus. A Bíblia diz que Deus se cala. Deus vira as costas para o seu Filho. Mas Jesus continua. E Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Aleluia. É durante esse tempo, querido, de silêncio, que a nossa fé, ela passa por um refinamento de Deus. É nessa hora que Deus vê o nosso coração, o quanto nós o amamos. Nós não somos espectadores, nós não somos embalistas, nós não somos simpatizantes, nós somos filhos de Deus. Você tem uma marca, você tem um sangue que corre no teu corpo espiritual, que é o sangue de Jesus. Aleluia. É nesse silêncio, é nessa hora que a nossa fé, ela está sendo ouvida diante de Deus. Deus está vendo. É nessa hora que ninguém te procura, que ninguém te ajuda, que ninguém te estende a mão, que nem mesmo Deus fala com você, mas você está lá orando, clamando, lendo a Bíblia, fazendo o que te foi passado pela obra, e você está acreditando que Deus é mais, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo. Alabassuri bicanta labaxai, nada mais é. Você está passando por um laboratório de Deus. Aleluia. Deus está, aleluia, está fortalecendo a tua fé. E querido, eu te digo uma coisa: quando você sair dali, grande será a sua vitória. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir a esse teste da oração sem resposta. Ah, é? Então Deus não quer falar comigo? Então tudo bem, deixa para lá, não vou mais. Abraão passou 17 anos sem que Deus falasse com ele. Deus fez a promessa e passou 17 anos sem Deus abrir a boca, no silêncio, sem falar, sem revelação, sem visão, sem nada. Só Deus falou assim: vou te dar um filho, ponto, acabou. 17 anos. Nós estamos em 2017, daqui 17 anos vai dar 2027 mais 7, 2034, acho que é isso. Ó, bom de matemática, mas foi do espiritual aqui, irmão. Aqui é Espírito Santo, irmão. Eles não tinham ali nenhum entendimento do que estava acontecendo. Aqueles homens, aqueles discípulos, eu vou falar discípulo mesmo, porque tem muito crente que age assim dentro da igreja. Acha que o problema dos outros é um incômodo para ele. Nós não podemos ver dessa forma. Nós cremos num Deus poderoso. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos a palavra de salvação na nossa vida. Para aqueles discípulos, aquela mulher era um peso, era um incômodo, irritava eles. Quantas pessoas acham dessa forma, irmão? Ah não, larga para lá, deixa esse problema para lá, larga essa mulher para lá, larga essa família para lá. Isso não vale nada, isso não traz, acrescenta nada. Deixa isso é peso, isso aí vai atrasar a nossa vida, vai atrasar o nosso ministério, vai atrasar a nossa célula. Larga esse peso para lá. Jesus não veio dessa forma. Aleluia. Jesus vê solução, Jesus vê cura, Jesus vê libertação. Aleluia. Por isso que você vai passar por esse teste das indiferenças. E você tem que estar firme. Muitos vão te julgar, muitos vão te criticar, vão dizer que você está louco, que você está fora de si. Aleluia. Porque ninguém sabe do problema que você está passando, só você mesmo. A dor quem sente é você. Quem sentia a dor daquela mulher era só ela mesma, e Jesus que sentia compaixão. Mas aqueles discípulos, pouco importa, eles nem sabiam, não sentia isso, e via ela como um peso,
Querido, em nome de Jesus, você tem que ter fé, como essa mulher teve, resistiu à indiferença. Eu vou prosseguir, eu vou alcançar. Deus falou que eu vou estar lá, e eu vou estar lá. Quero João, Tiago, José, o Mateus, não me importa, Deus disse e Ele vai cumprir. Eu creio que aquela porta vai se abrir, Deus vai me honrar, minha família vai ser honrada, eu e minha casa serviremos a Deus. Pode falar que eu estou fanático, que eu estou louco, que eu estou louco, eu não vou parar. Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou prosseguir, eu vou fazer tudo que Jesus está me pedindo, porque eu creio que Ele é o Senhor. Porque os outros, pode aplaudir o Senhor, os outros não têm o sentimento que você tem pela sua vitória. Por isso não deixe os outros opinar na sua vitória. Ah não, não tem jeito mesmo, essa família, é melhor acho que você abandonar ela. Essa mulher, esse marido não tem jeito mesmo. Mesmo que haja uma traição. Se você ama a sua família, lute por ela. Eu disse isso aqui no começo. Irmão, se você pagar com a mesma moeda, não tem glória nenhuma de Deus aí. A diferença é nós demonstrarmos a outra face. Jesus disse: ama os teus inimigos e orem por ele. Se alguém bater na tua face, dê a outra. Se o inimigo pedir para andar com você 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, paga o mal com o bem. Não importa, paga com o bem. Por quê, pastor? Porque aí é onde vem a diferença e é onde vem a transformação. Então seus discípulos viam-na como um problema, e que eles não tinham nenhuma vontade de lidar com aquilo. Porque, irmãos, falar em problema, ninguém quer problema de ninguém aqui. A verdade é essa. A pessoa diz: já chega os meus, agora eu tenho que carregar os dos outros. Mas nós não temos um coração do mundo, nós temos um coração de Jesus. Por isso nós somos chamados de discípulos. Discípulo, ele anda do lado do seu líder, lado a lado, formado, capacitado. Aleluia. Jesus nos chamou para sermos seguidores de Cristo. Seguidor, irmão, tem um monte por aí. Eu te digo uma coisa, que seguidor não entra no céu. Discípulo é muito mais profundo. Então, eles viam assim: é um problema essa mulher. Loucura, irmão. Eu não vou entrar nessa não, Jesus manda ela embora. Talvez essa mulher possa ser você. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite: resiste esse teste. Porque a palavra do Senhor diz: ainda que todos te abandonem, ainda que todos te virem as costas, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Não só o silêncio batia a porta dela, mas o acontecimento da indiferença das outras pessoas. Irmão, como é doído você ser desprezado. Pode te faltar dinheiro, mas, irmão, acho que o desprezo, eu acho que não tem dor mais doída do que um desprezo, uma empatia. Eu acho que não tem dor maior. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem vestir, mas quando você é rejeitado, quando você é rejeitada, quando você é desprezado, quantas pessoas sofrem com traumas assim? Quantas pessoas carregando os seus julgos de família? Que o pai desprezou, a mãe desprezou,
Aí soube lá pela tia que na verdade a mãe nem queria que nascesse, que na verdade ela provocou um aborto, mas não deu certo. O sentimento desse filho, dessa filha, em saber que pela minha mãe eu não estaria vivo, porque ela não me amou. Imagina, amado, como que essa mulher estava ali. Ela tinha tudo para virar as costas e dizer assim: não, acho que isso não é o meu caminho. Porque a gente entende e ouve, né, que há umas religião por aí que temos que ser bons. E tem muitos aí, não vou falar nome, né, que são caridosos, né? Tem mais gente ímpia do mundo abraçando a causa dos outros do que o pessoal da igreja de Cristo. E sendo que a autoridade de Deus, o amor de Deus está sobre nós. Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Por quê, pastor? Porque você está resistindo o teste da indiferença. Glória a Deus. Fala assim: eu estou resistindo o teste da indiferença. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui, eu coloquei um tema, veio na minha cabeça, eu falei assim: será que eu fui muito orgulhoso? Eu coloquei um tema assim: eu e Deus somos a maioria. Acho que eu fui orgulhoso, né, pastor? Não, porque eu estava baseado na história de Gideão. Gideão sozinho lá no lagar, amassando o lagar, e não sei o que, ele falou: sou contigo, Gideão. E aí foi 32 mil lá, o exército todo, o povo todo, aí 22 mil voltou com medo, né, acovardado da guerra, o que poderia acontecer. Aí tá bom, aí Deus achou que não estava bom, aí manda o povo beber água, aí o povo vai beber água, sai mais um punhado, mais 10 mil, aí no final fica só um pouquinho. Gideão olhou aqui e falou: ah, Deus, tem misericórdia, de 32 mil, eu já achava difícil nós vencer a luta, agora imagina com 300. 1% de todo esse volume de dificuldade. Aleluia. Aí eu falei: peraí, eu e Jesus somos a maioria, glória a Deus. Se eu confio e eu tenho fé, eu acredito, não importa o que os outros vão achar, não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão dizer. Se eu me importar e eu acreditar em Deus, o milagre vai acontecer. Agora a gente fica parando nas arestas dos outros, nas curvas de rio, o que os outros acham, como nos vê. Ah, porque agora você está assim, ah, porque agora você está assado, ah, porque você falou errado, ah, porque você fez isso. Para, irmão, em nome de Jesus, vença esse teste das indiferenças, dá glória a Deus, adore a Deus do jeito que Deus te fez, levante a tua voz e glorifique o Senhor, porque Ele te ama. Aleluia. E ela não parou naquela condição, com uma irritação. Ao invés disso, ela buscou mais glorificar a Deus. Ah, irmão, eu não sei você, quando eu me sentia assim, como que eu posso dizer a palavra, para não falar errado, né? Tá filmando. Quando eu me sentia provocado, aí que eu crescia mais, irmão. Quando eu ia pregar, e que eu já passei por essa situação. Uma vez eu cheguei aqui na igreja, eu ia ministrar a palavra, nunca esqueça, era uma santa ceia. Eu passei no fundo da igreja, uma pessoa me falou uma palavra, que naquela hora entrou no meu coração e me derrubou. E eu fiquei mal, eu fui para a tenda orar, aí os intercessores, na época, orando por mim, e aí Deus me deu um renovo. Eu falei assim: não, eu tenho que subir naquele altar, Deus, eu não aceito isso. E o Senhor me deu uma força, e eu comecei a ministrar a palavra, irmão, como eu nunca tinha ministrado. Essa mulher, ela buscou uma força dentro dela que, sabe, é tremenda. Ela se sentiu ameaçada, se sentiu ali rejeitada, mas ela ali começou a glorificar mais a Deus ainda. Ela começou mais a dar glória a Deus ainda. Ah, é isso que você tem que fazer. Dá mais glória, louve ao Senhor,
Busque a Deus, santifica a tua vida, vai para cima, em nome de Jesus. Quando você se sentir ameaçado, aleluia, que você, aleluia, se levante daquela situação e comece a dar mais glória a Deus ainda. Se você já deu 2 glórias a Deus hoje, você vai dar 4 glórias a Deus. Aleluia. Querido, quantas pessoas podem estar à procura de um amparo, de uma muleta, né? Para se escorar, para se apoiar. Mas nós temos que entender que há uma rocha eterna, e essa rocha é Jesus, em que nós possamos descansar. Glória a Deus. Vou falar para o teu irmão: descansa em Jesus, irmão. E último, a fé de um vencedor resiste o teste da humildade. Fala assim: quem não for humilde, não está fraco, fala assim: quem não for humilde, Deus não exalta. Porque Deus resiste o soberbo. Deus exalta o humilhado e abate o soberbo. Uma vez eu estava no culto aqui à tarde, da quarta-feira. Aí, sei lá, uma louca levantou no culto, disse assim: se Deus não fizer na minha vida, eu não venho mais na igreja. Acabou com o meu culto, irmão. Eu falei: Satanás do inferno, vai tomar a boca de outro, mas no culto. Aí, no culto assim, como se levantasse agora: se Deus não fizer na minha vida, eu não venho mais aqui, eu não quero saber de igreja. Eu falei: Jesus, eu pregando outra coisa, nada a ver. Aí levantou outra do outro lado, falou assim: então vai embora. Você está achando que Deus é o quê? Eu falei: Jesus, virou o UFC aqui agora. Quem é você para colocar Deus na parede? Acabou com o meu culto, irmão. Os irmãos dão risada, pastor, mas eles não sabem que nós já passamos aqui. Fala a verdade. Irmão, vocês têm que saber. Fala assim: não, o pastor está ali. Irmão, em nome de Jesus. Teve um aqui orando, disse assim: Deus, eu te abençoo, Deus. Não, você não tem. E aí, irmão, o irmão orando e abençoando Deus. Eu te abençoo, Deus. Aí quando nós olhamos aquilo ali, estava abençoando Deus, irmão. Quase que eu falei: irmão, me abençoa também. Enfim, vamos entrar para cá. Então, amado, acabou com o culto. Sabe, começou a gritar aí que nem um louco, não sei o que, papapá. Querido, em nome de Jesus, descansa em Deus, amém? Você tem que se humilhar perante o Senhor. Deus resiste o soberbo. Se humilha diante de Deus. Se humilha diante do Senhor. Essa mulher se humilhou. Dobra o teu joelho, se dobra de coração, amado, porque também não adianta o seu joelho estar dobrado, o seu ego está lá em cima, não, se humilha. Aleluia, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo a melhor coisa na minha vida, a tua resposta vai ser a melhor para a minha vida, para a minha casa. Eu vou me humilhar, Deus, se é para me ficar calado, eu vou me calar. Uma vez minha esposa estava na escola, o apóstolo tinha abrido uma escola de inglês aqui perto, no centro cultural, e nós estávamos ali novos na igreja também. E aí uma mulher começou a dar um testemunho, porque eu e a pastora Cíntia, nós tivemos muito problema no nosso casamento. Deus nos trouxe através do nosso casamento. E aí a mulher falando: olha, eu brigava com meu marido e não sei o que, sem minha esposa falar nada. Ela não sabia do que nós tínhamos passado, e ainda dentro da igreja passando por alguma situação. E aí a mulher falou assim: mas um dia Deus me pegou, e Deus falou assim: quando o seu marido chegar na sua casa, você vai lavar os pés do seu marido. O que, Deus? Você vai lavar os pés dele. Ele vai chegar do serviço, do trabalho, manda ele sentar no sofá, pega uma bacia e pede para ele tirar o sapato e começa a lavar os pés do teu marido, sem abrir a boca. Porque se você abrir, já era um milagre. Aí ela fez isso. O marido achou estranho: peraí, o que você está fazendo? Tipo assim: Jesus, não vou nem falar. Lavou os pés do marido, enxugou, tirou a bacia para lá. Passado um tempo, ela falou que o marido dela começou a ver uma diferença nela, e ele sentiu o desejo de conhecer o que ela estava conhecendo, porque ela mudou. E ela falou: minha esposa, hoje meu esposo está na igreja, a gente serve a Deus e tal. Uma atitude, uma humilhação. Você acha assim: vou me humilhar para aquela pessoa, vou me humilhar. Sabe, porque hoje o topete das pessoas é isso, irmão. Eu não vou me humilhar para o patrão, eu não vou me humilhar para as pessoas, eu não vou me humilhar para isso. Então fica com a sua soberba, que Deus não vai te exaltar. Agora, se você se humilhar, aleluia, se você fechar a tua boca e se humilhar, Deus vai te honrar, porque Deus, Ele exalta os seus
humilhados. Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Essa era a última coisa que aquela mulher queria ouvir. Mas ela não desanimou, ela não parou. E ela disse: então, veio ela e adorou e disse: Senhor, irmão, ela foi rejeitada, ela foi colocada para trás. Jesus disse: olha, eu não posso tirar da boca dos filhos para dar para você, cachorrinho e tal. Ela reconheceu tudo aquilo e disse assim: olha, Senhor. Ela se humilhou tanto, querido, e pediu socorro. Ela se humilhou, e mediante aquela resposta dela, Jesus viu a fé que ela tinha. E Jesus disse: olha, grande é a tua fé, vai em paz, porque ela te salvou, a tua filha está curada. Querido, em nome de Jesus, eu encerro essa mensagem. Eu digo para você: se humilha perante a potente mão de Deus. Não deixe o diabo lançar orgulho no teu coração. Não me deram oportunidade, então não quero mais. Não me colocaram lá, então não quero mais. Não me deixaram fazer, então não quero mais. Me colocaram de lado, então não quero mais. Quem acha que aquele líder é, então não quero mais. Para com isso em nome de Jesus. Venha adorar a Deus e chama Ele de Senhor. Se rende diante de Deus, porque Ele vai dizer: eu sei a luta que você está passando, eu sei a dificuldade que você está atravessando e o que as pessoas estão fazendo, mas grande, filha, é a tua fé. Grande é a tua fé. Um exemplo de adorador. Amado, aquilo mexeu com o coração de Jesus de uma tal forma que o Senhor não resistiu, e ela agradou o Senhor de uma tal forma que o Senhor elogiou a posição dela. Como que nós estamos nos dando com isso? Como nós estamos lidando com essas diversidades, com essas afrontas, com essa dificuldade? Como que a gente vem adorar a Deus aqui? Como que a gente tem manifestado o nosso testemunho lá fora? Se alguém te fecha, se alguém te fala alguma coisa lá fora um pouco mais pesado, o que você tem falado? Qual tem sido a sua reação? Eu não vou me calar, pastor, porque eu tenho sangue de cearense. Aqui é pernambucano na veia. Não, aqui não é batateiro, não. Aqui é poderoso. Que irmão, para com isso. Você tem que se humilhar. Glória a Deus. Me perdoa. Não fui eu que fiz, mas fique em paz, me perdoa. Desculpa. Hoje as pessoas estão com dificuldade de dar o perdão, de dar uma desculpa. Não é desculpa farrapada não, irmão. Me desculpa, eu errei, me perdoa. Abaixar a cabeça. Hoje, o inimigo toma a pessoa de um jeito. Não, querido, você não pode aceitar isso. Você tem que ser humilde. Glória a Deus. Deus ama os humildes, e Ele elogiou a fé daquela mulher. Você está passando por um problema, irmão, por uma prova? Então se humilha perante o Senhor. Talvez você tenha perdido seu emprego, você fracassou nos seus negócios, ou está passando por um problema familiar, uma provação, como essa mulher passou. Mas ela se viu ali se humilhando perante o Senhor, mesmo o céu estando em silêncio, mesmo os seus discípulos de Jesus rejeitando ela, mas ela ali se humilhou perante o Senhor. Há sempre a possibilidade de um sim, amado. Glória a Deus. Onde ninguém fala nada. Jesus não disse que não ia abençoar ela. Jesus não disse: não vou te abençoar, vai embora. Jesus não respondeu palavra. Ou seja, há uma possibilidade de um sim. Quando não há resposta, fique em paz, confie em Deus. Talvez você orou: Deus, é para ir para esse lugar, é para mim fazer tal coisa. Deus não te respondeu. Continua perseverando nessa oração, porque Deus não disse não. Deus só não te respondeu agora, porque não é agora. Mas continua focado naquilo que Ele te falou, o que Ele colocou no teu coração, porque há uma possibilidade de um sim. Você tem que correr atrás de um sim. Aleluia. Essa é a nossa convicção de fé, querido. Seja qual for a sua necessidade essa noite, eu quero te encorajar, querido, a vir até Jesus, para que você entenda isso. Se você precisa de uma salvação, venha até Jesus. Se você precisa de uma oração de Deus, venha até Jesus. Se você precisa de uma direção para a tua vida, venha até Jesus.
como ela foi até Jesus. E eu creio que você veio aqui nessa noite atrás de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você crê na sua vitória? Você crê no teu milagre?